O presidente do grupo, Pedro Novis, afirmou em depoimento à Polícia Federal que o tucano recebeu para si ou solicitou para o partido 52,4 milhões de reais entre os anos de 2002 e 2012, né? O senador José Serra. Segundo o executivo, ele relatou que teve contato com Serra ainda na década de 80, mas somente em 2002 o tucano solicitou recursos. Naquele ano foram pedidos 15 milhões de reais. A maior quantia, no entanto, foi solicitada em 2010. Novis relatou o pagamento de propina de 23 milhões de reais naquele ano como contrapartida à liberação pelo governo paulista de 170 milhões de créditos devidos a uma empresa do grupo Odebrecht. A declaração de Pedro Novis, essas declarações foram prestadas em 13 de junho de 2007 e reveladas nesta terça-feira pelo jornal Valor Econômico. Por meio da assessoria, viu, Vera, o Serra afirmou que jamais recebeu qualquer tipo de vantagem indevida. A divulgação dessa denúncia atrapalha as pretensões aí eleitorais do Serra? Essa denúncia se baseia num depoimento do Pedro Novis, ex-presidente do grupo, da parte aí do braço empreiteira da Odebrecht, que foi dado em junho, portanto não é uma novidade. O que o repórter do Valor fez, e fez bastante bem, Patrick, foi juntar duas coisas, mais de uma coisa que havia contra o Serra. Essa denúncia do recebimento de 24 milhões, que aí teria sido pedido por ele próprio e depositado no exterior, etc. E as supostas parcelas de Caixa 2 em sucessivas campanhas do Serra. Segundo esse depoimento, e aí precisa de prova, etc., sempre haveria uma contrapartida na contratação da Odebrecht para obras no governo de São Paulo, contrapartida essa que era dada em Caixa 2 para as campanhas. Então ele somou que teria sido recebimento pessoal do Serra e Caixa 2 em várias campanhas dele, chegou a essa cifra aí de 50 e poucos milhões. Por que isso, neste momento, causa impacto e é negativo para as pretensões do Serra? Porque ele vinha numa articulação de bastidores para ser candidato ao governo de São Paulo. Contava em se impor, de alguma maneira, diante do Geraldo Alckmin, assim, eu apoio a sua pretensão presidencial, mas você apoia a minha candidatura ao governo do estado. Isso já não era visto com muito bons olhos pelo Alckmin, porque ele achava que era um jeito de trazer a Lava Jato com tudo para o seu próprio palanque. No lugar onde ele precisa ser vitorioso, ele precisa sair vitorioso de casa para não repetir um fiasco como o do Aécio, que perdeu em Minas e só por isso não virou presidente da República. Então essa candidatura do Serra já era vista com incômodo pelo entorno do Geraldo Alckmin. Hoje, falando com essas pessoas novamente, eu senti bastante incômodo, porque o que essa reportagem fez foi pegar uma cifra muito alta na testa do Serra, 54 milhões, pá. Não é novo, ele está fazendo uma soma de denúncias que já tinham sido feitas, mas tem um impacto político muito grande num momento em que o Serra pensava em apresentar sua postulação para o governo de São Paulo ao partido. E a matéria que a Vera se refere é a matéria do nosso grande amigo aqui, o André Guilherme, que aliás trabalhou conosco aqui, hoje está no Valor. André Guilherme do Valor. Isso. Exatamente. Vai lá, o André Azar. Pois é, a análise da Vera sobre as consequências dessa reportagem nas pretensões do Serra é perfeita. Já era, né? Imagino que os aliados do Alckmin, aqueles que decidirão o candidato a governador em São Paulo, possam estar publicamente perplexos, mas intimamente estão aliviados, se livraram daquilo que não queriam. A questão para mim, e veja, não faço nenhum juízo sobre o jornalismo, sobre a atividade jornalística do André, fez um trabalho correto, mas eu acho curioso que, não havendo nada novo, um depoimento de junho, que não é, portanto, nenhuma novidade, ressurja tratado não pelo Valor, mas pelo Brasil, né, como um fato novo, como se fosse uma coisa dita ontem, criando um fato político que ceifa de vez as pretensões de alguém que já não tinha grandes chances. Esquisito. Marcelo Madureira. Olha, eu vou dizer o seguinte, é mais uma decepção, uma tristeza. Eu acho que o José Serra é o tipo do sujeito que teria sido assim um excelente presidente da República no Brasil.
Eu acho que ele se preparou a vida inteira para isso. Mas eu acho que, infelizmente, ele não soube conduzir a vida política dele, até por força um pouco do temperamento dele, que todo mundo sabe, não é um temperamento lá muito fácil, não é um caralhano, assim como eu, ou o Carlos Andreasa, ou o Patrick Santos, né? Pessoas assim afáveis. O Serra é um cara mais complicado e tal, e isso não ajudou muito a carreira dele. Esse tipo de acusação, que todo político está sujeito e tal, mas eu acho que essa geração dele, é muito difícil você ter ficado infenso completamente, né? A um tipo de favorecimento, campanha de caixa 2, isso tudo. Eu acho que, infelizmente, isso é inaceitável. Eu acho que ele tem que passar uma régua nesse tipo de prática política no Brasil. Isso é uma coisa inaceitável, isso é uma coisa que não cabe mais na política contemporânea. E eu acho que o Serra, até pelo avançar da idade dele, ele pode dar outras contribuições à nossa sociedade, seja na vida acadêmica, né, seja própria até escrevendo, jornalismo, seja lá o que for. Mas eu acho que deu para ele, né? Deu para o Serra, por mais que ele aplique botox, faça plástica, ele quer ficar parecido com a Marta Suplicy, eu acho, não sei. Mas, enfim, é com certo pesar que eu digo isso, porque eu acho que ele é um quadro importante para o Brasil. Falei besteira, Andreasa? Só que não, é o seguinte, Madu, né? O Serra é senador. O Serra é senador da República. Tem mais 4 anos de mandato. Vai ficar lá no Senado. Vai ficar no Senado, não vai disputar coisa nenhuma. Fez as suas escolhas equivocadas. Rapidamente, Madu. Ele era ministro das Relações Exteriores, um cargo importante, saiu por um motivo assim meio esquisito, né? Doença, sei lá o quê, ficou meio mal explicado. E é um senador, e como senador da República e de oposição, eu acho que ele deixa a desejar, tem deixado a desejar. Está tíbio, está calado, parece que precisa tomar um Viagra político para poder voltar aí, né? Atuar.